Recentemente, um vídeo de um influenciador de finanças chamado Breno Nogueira acabou ganhando muita notoriedade por conta dele falar que talvez ele perdesse 350 mil reais na hora de comprar um imóvel. E quando a gente fala em dinheiro, todo mundo já fica alarmado em relação aos valores quando a gente trata de imóvel. Então hoje eu vou trazer aqui para você o que realmente aconteceu nesse caso, quais são os meios jurídicos para você se prevenir em relação a isso e também o meu caso pessoal, porque eu também passei por uma situação muito parecida na hora de financiar um imóvel. E se você não me conhece, eu me chamo Bruna Maidel, eu sou arquiteta e eu tô aqui semanalmente para te ajudar a fazer escolhas melhores, utilizando estratégia e planejamento na hora de comprar um imóvel. Então, se você não é seguidor, já me segue aqui, curte esse vídeo e compartilha ele com outras pessoas que estão pensando em comprar um imóvel. O que o Breno traz no vídeo dele é que ele daria uma entrada de 350 mil reais, ele já tinha o crédito pré-aprovado em um banco, é um banco privado, mas que caso o banco tivesse algum problema em relação a esse financiamento, ele perderia todo esse valor, todo esse sinal, toda a entrada que ele deu para comprar esse imóvel, tá certo? E aí ele acabou achando isso uma cláusula abusiva do contrato e ele acabou declinando dessa proposta que ele havia feito inicialmente. Isso é uma cláusula, sim, bastante comum nos contratos de compra e venda imobiliário. Ele é uma cláusula prevista, sim, no Código Civil Brasileiro, mas a gente precisa dar a devida atenção em relação a quem está causando os possíveis prejuízos para fazer com que a gente não tenha ela aplicada de uma maneira abusiva, como, no meu ponto de vista, seria inclusive o caso dele. Porque se acontece algum problema, ele deixou claro ali que o crédito estava pré-aprovado, não havia nenhum problema com o nome dele, não havia nenhum problema com ele, mas sim, o banco pode ter alguns problemas, ele pode declinar e dizer, não, eu não vou mais financiar para você, e aí ele tem que buscar um outro banco, e aí o prazo acaba se encurtando, e aí você acaba tendo que pagar mais juros ainda em cima daquele valor combinado, e realmente a dor de cabeça acaba sendo muito grande. Então eu vou falar aqui para você, de uma maneira bem sucinta, bem resumida, todos os pontos relacionados a essa cláusula específica que diz que o sinal, a entrada desse imóvel, ela fica perdida, digamos assim, ela é dada ao vendedor e se houver algum problema, você perde toda ela ou perde parcialmente esse valor. Esse valor dado como entrada, geralmente ele é descrito como aras ou entrada. E aí o Código Civil Brasileiro, ele descreve que a partir desse contrato fica confirmada a intenção de compra e venda desse imóvel e também ele define o que acontece se uma das partes desistir desse negócio. Qual que é o problema que a gente tem aí que não fica exatamente claro como o que o Breno colocou. A gente tem aí um contrato feito entre duas partes, comprador e vendedor, mas a gente tem que lembrar que existe um terceiro interessado nisso, que é esse intermediador, que é justamente o banco que vai financiar esse imóvel. E os interesses desse banco e problemas relativos com esse banco, nesse caso, estavam sendo todos trazidos para serem assumidos pelo comprador. Então vamos entender cada uma dessas partes. O comprador, vamos começar pelo comprador. Então o comprador, ele assinou o contrato de compra e venda e ele declinou, ele desistiu dessa compra. Por N motivos isso pode acontecer. Ele encontrou um outro imóvel, ele achou que estava muito caro e ele não vai conseguir pagar. N motivos. Aí sim, aquilo que foi acordado nesse contrato, se esse aras, esse sinal ou essa entrada inteira, às vezes é os 20% mesmo que o cara pagou, se ele vai ser deixado inteiramente para esse vendedor ou parcialmente. Então muitas vezes ali na cláusula do teu contrato diz que a multa é de 50% sobre o valor da entrada ou é de 100%, enfim. Aí tem que se aplicar, de certa forma, um bom senso. Quando a gente está falando de uma entrada de 350 mil reais, é um valor bastante grande para você deixar como multa, inclusive por esse imóvel ter saído do mercado e ficado disponível apenas para você fazer esse processo de compra e venda. Mas, claro, isso é sempre discutível e isso precisa estar claro no contrato. Agora, se o problema nesse processo, você assinou o contrato, mas o problema, ele aconteceu com o vendedor ou com o imóvel. Então, por exemplo, o imóvel não estava apto a financiar. Esse imóvel tinha um problema de averbação na matrícula. O vendedor estava com um problema na justiça e esse imóvel era dado como garantia. Alguns exemplos do que pode acontecer aqui. E aí você tem uma segunda situação, porque nesse caso, quem cancelou essa compra e venda foi o vendedor. E aí sim, o comprador tem direito a receber novamente esse sinal que ele deu no negócio. E em muitos casos de receber esse valor, inclusive dobrado, como uma multa. Por quê? Porque esse vendedor não se atentou a todos esses problemas que poderiam acontecer no imóvel e fez com que esse comprador entrasse nesse processo de boa fé
e tivesse então um atraso nesse processo. Agora vamos então à terceira situação, que é justamente a preocupação que esse influenciador teve e com extrema razão. Por quê? Quando a gente tem um processo que a gente tem um comprador, tem um vendedor e tem um intermediário, esse financiamento, o banco que vai fazer esse financiamento, a gente tem uma situação que vai fugir, que pode fugir do controle tanto do vendedor como do comprador. E aí, se esse financiamento é simplesmente negado, o banco pode negar esse financiamento por N motivos. Claro, você tem que fazer toda a pré-aprovação antecipada, mas eu já vou contar para você o meu caso, o que aconteceu no meu caso e que realmente gerou, de certa maneira, um grande desconforto na hora dessa compra e venda financiada. Então, o que acontece aqui é que, se não tiver nesse contrato uma cláusula de proteção do comprador, o comprador realmente vai acabar perdendo esse valor que ele investiu já como sinal, como áreas, como entrada nesse imóvel. Isso realmente pode gerar um grande prejuízo por motivos que muitas vezes fogem do teu controle. Então, a ação mais importante que você tem é realmente ler o contrato e compreender cada uma das cláusulas, dando uma atenção especial para cláusulas que digam respeito a essa transação, a esse momento da transação que é o financiamento. E aí, claro, pedir para que elas sejam alteradas a fim de que você não fique tão prejudicado assim. Então a gente vê algumas vertentes que dizem, tá, mas se deu problema no financiamento, o problema não era do vendedor. Ok, mas se deu problema no financiamento e isso não estava relacionado ao comprador também, como é o caso que eu vou explicar para você, que foi o que aconteceu comigo, isso lesa ambas as partes. Então, cada caso, ele precisa de uma análise específica daquela situação jurídica e de quais foram os problemas que ocasionaram esse declínio em relação à compra e venda desse imóvel. Então, agora eu vou contar para você qual foi a minha experiência. Passei por uma situação extremamente parecida, mas aquilo que me salvou, que nos salvou, né, salvou a mim e o meu marido, foi a nossa capacidade de negociar em relação a isso, tá certo? Então, o que aconteceu? A gente foi comprar um imóvel financiado e tivemos tudo aprovado, fizemos a proposta, tudo certo, e a gente tinha um valor X de entrada. Nosso valor de entrada era de cerca de 150, 160 mil reais. Mas a gente busca negociar de uma maneira que essa entrada seja feita no momento da assinatura do contrato. Então, assino o contrato e faço essa transferência no mesmo momento. Então, nem sempre isso é possível. Por quê? Porque isso exige uma certa confiança de ambas as partes, mas em algumas situações, você consegue sim fazer esse tipo de negociação. Na hora que você está assinando o contrato com o banco, você faz a transferência direta para o vendedor. Todo vendedor que vai aceitar isso? Não. Mas vai da tua capacidade de negociar, de talvez conhecer melhor, de entender qual que é a índole e também vai do valor desse imóvel, né? Imóveis menores, às vezes eles têm uma negociação mais fechada, é mais difícil de você conseguir negociar valor, negociar prazo. Agora, quando você pensa em imóveis de mais alto valor, muitas vezes você consegue negociar diretamente com o vendedor ou com o intermédio, sim, de um corretor de imóveis, prazos e situações diferentes. Então, o que aconteceu nessa situação? A gente tinha essa entrada e o nosso combinado era que esse valor fosse dado no momento da assinatura dos contratos. Então, a assinatura do contrato formal, que seria a escritura, né, com o banco, a escrituração desse imóvel, que seria o contrato com o banco, a gente faria essa transferência. Mas, o que aconteceu? Foi exatamente numa época que acabou o financiamento imobiliário, o banco não tinha recurso para disponibilizar. E aí a gente tinha até 6 meses de espera para que esse financiamento saísse. Então a gente teve o crédito pré-aprovado, todo o processo, a tramitação estava toda certa. A única coisa que a gente tinha que esperar era que o banco tivesse o recurso. Então você concorda aqui que esse problema não era um problema nosso como comprador e não era um problema do vendedor, era um problema de um terceiro, do banco, porque o banco não tinha o recurso, ele não conseguia pagar esse vendedor para financiar esse imóvel. Fato é que essa transação foi demorando, como eu sei que aconteceu não só com nós, mas com muitas pessoas pelo Brasil. E, no final das contas, esse processo entre espera e sair efetivamente financiamento demorou 4 meses. E aí, por conta disso, sim, a gente teve que dar um sinal para o vendedor. Ele acabou pedindo que, para ele manter esse imóvel retido para nós, que fosse pelo menos dado um sinal, né? Mas a gente conseguiu negociar para que esse valor do sinal não fosse o valor integral da entrada. Então a gente deu um sinal para ele como um voto de confiança e, claro, tudo isso acordado no contrato. Mas aí a gente conseguiu sim fazer esse financiamento, então ele foi finalizado. A maior parte da entrada foi paga no momento da assinatura do contrato.
com a Caixa, que a Caixa assina o contrato entre ambas as partes, firmando o compromisso entre ambas as partes. Então, com isso, a Caixa pega o recurso e paga o vendedor, e você, como comprador, recebe o financiamento e começa, então, a pagar suas parcelas. E aí, nesse momento, a gente pagou o restante do valor relativo à entrada. Mas, o que eu quero que você tenha de atenção aqui? O meu caso é um caso de sucesso, um caso que foi feliz, mas que, de certa forma, a gente deu um tiro ali no escuro. Por quê? Talvez acontecesse algo e a gente não conseguisse fazer esse financiamento a tempo por conta do prazo do banco. E aí, com isso, talvez a gente tivesse que abrir um novo processo, ir para outro banco, isso iria dar problema com o vendedor, e aí tudo isso gera uma série de problemas e entraves possíveis. Por isso, a chave central aqui é estratégia. Antes de você dar o sinal, você precisa, então, entender quais são as situações que podem acontecer e em quais situações esse valor que você deu de sinal seria perdido ou em quais situações ele seria devolvido para você. Então, quais são os pontos aqui que você tem que ter de extrema atenção e que podem, inclusive, ser considerados cláusulas abusivas do contrato? A primeira delas pode ser, sim, essa situação onde o vendedor não quer perder por nada. Então, em qualquer situação que aconteça de problema, ele quer ficar com esse sinal. Outro sinal de alerta é quando ele também não quer aceitar nenhuma cláusula relativa a problemas relacionados com o banco. E o último aqui, que é um sinal de alerta muito grave, porque assim, uma coisa está no contrato que o vendedor precisa te devolver o dinheiro. Outra é isso acontecer e ele efetivamente te devolver o dinheiro sem talvez você precisar entrar na justiça para reaver esses valores. Você vai conseguir? Se tiver uma cláusula, sim, a justiça vai ser favorável a você. Mas até tudo isso acontecer, talvez você gaste ainda mais dinheiro com o advogado, perde tempo. E isso tudo vira uma grande bola de neve, um grande problema. Quando o vendedor exige um sinal, uma entrada, um aras, que é muito alto, sem que antes seja feita uma análise prévia das documentações, tá certo? Então, quando o vendedor quer que você, assim, vamos assinar um contrato de gaveta, você já me paga essa entrada, sem antes toda essa documentação ser mandada para um órgão legal e aí sim ser avaliada. Para tudo isso, claro, você pode fazer essa análise prévia do vendedor, do imóvel, antes de todo esse processo correr. Mas assim, nem sempre a gente tem acesso a todos esses documentos que são vistos na hora de fazer essa escrituração. Portanto, a gente tem que o sinal, ele não é simplesmente uma ação de boa-fé e um firmamento de compromisso entre ambas as partes. Ele é também uma decisão econômica e jurídica. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que também precisam entender melhor sobre financiamento imobiliário, sobre direito nessas situações e conheça melhor a Jornada do Imóvel, que é o meu curso onde eu trago passo a passo de tudo que você precisa entender e saber quando você vai comprar um imóvel. O acesso à Jornada do Imóvel está aqui na descrição desse vídeo.